Olá, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar, nosso texto, né? Ele tá baseado lá em Filipenses, capítulo 4, e é uma palavra de exortação de Paulo. E é logo no início do texto ele vai mencionar duas mulheres, ok? Eu vou ler aqui o texto pra gente. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. A passagem, né, que cita essas duas mulheres, chamada Evódia e Sintique. Os comentaristas, né, eles costumam alegar que elas eram duas mulheres, eram consideradas como diaconisas, né, da igreja de Filipe. E uma coisa que a gente nota aqui no texto é que quando Paulo vai falar para elas, ele está falando num sinal de puxando a orelha, ele tá tipo que chamando a atenção delas, né? Porque ele fala assim, ó, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vocês vivam em harmonia no Senhor. Essa passagem me chama muita atenção porque, apesar de Paulo estar chamando a atenção elas, porque por algum motivo, né, elas estão brigadas, logo abaixo ele pede para que o companheiro dele, né, de julgo, que ele possa, o Clemente, né, que ele possa ajudar, que ele possa, como é que fala? Intervir nisso para que elas possam resolver essa situação. E a parte em que me chama atenção na vida delas não é o fato delas estarem sendo puxadas a orelhas por Paulo, né? Mas é isso aqui, ó. Olha o que Paulo diz. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Opa! Então, elas eram mulheres ativas no reino de Deus. Elas eram mulheres cooperadoras com o reino de Deus. Não é à toa que Paulo se refere à palavra, quando você vai puxar a fundamentação da palavra, era como quem realmente lutava pela causa, quem se empenhava, quem fazia ali as coisas acontecerem. Então, eram mulheres extremamente ativas no reino. Eram mulheres cooperadoras do serviço. Não é à toa que ele fala aqui, poxa, vocês são minha alegria, minha coroa, permaneçam firmes. Evódia, Sintique, pare com essas picuinhas, parem de briguinha, parem dessas dissensões. Vocês lutaram ao meu lado. Meus amigos, ajudem elas a resolver isso, porque vocês lutaram bravamente em prol do evangelho, vocês se dedicaram, se doaram por amor ao reino de Deus, e agora vão permitir que isso as tire da harmonia da igreja de Cristo, da família de Cristo. Então, por mais que o puxão de orelha aqui, ele salte aos nossos olhos, mas olhar embaixo que essa solicitação de Paulo é porque ele realmente amava essas mulheres e ele entendia que elas eram participantes do reino do Senhor. Elas eram guerreiras no reino, elas lutavam pelo evangelho, e aqui o texto fala, como eu disse para vocês, vocês lutaram ao meu lado na causa do evangelho.
Às vezes, eu não sei de vocês, assim, quantas de vocês passaram por isso ou estão passando por isso, de serem extremamente ativas no reino de Deus, serem extremamente operosas no reino de Deus, mas se permitiu brigar com alguém, ouvir uma fofoca, uma palavra maldita, ou você tem uma irmã na igreja, uma pessoa que você entende que é uma pessoa abençoada, que é sua amiga, que e por algum momento da vida as picuinhas, né, seja qual for o motivo que separou você, né, dessa amiga de oração, essa parceira de trabalho no Senhor, sabe? Vamos olhar para cá e ver o que Paulo está falando. Gente, viva em harmonia. E é legal que embaixo eu consigo ver até a cara de Paulo falando, gente, por favor, vamos viver em paz. Olha o que ele diz: alegrem-se no Senhor. Novamente eu vou dizer, alegrem-se. Seja a amabilidade, ou seja, sejam amáveis, doces. Eu preciso aprender muito isso, porque assim, às vezes eu sou muito ríspida, muito rompante, assim, e Deus tem me ensinado que eu preciso, e tem puxado muito a minha orelha em relação a isso, assim como Paulo fez com elas. Sejam mais amáveis, sejam mais doces, sabe? Sejam sempre alegres, alegrem-se no Senhor. Não se permita ficar ansiosa, que deixe mesmo que a paz de Deus, ela entre no seu coração, ela inunde o seu coração, e aí ele vai falando, sabe, aquilo que você tiver que pensar, tudo que for, sabe, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, sabe, para de permitir que os ruídos da vida tire você da comunhão com os irmãos. Eu não sei o que você está passando na sua igreja, se você tem problema com o seu pastor, se tem problema com a irmã do Ministério Infantil, se tem problema com o irmão do louvor, se você tem um problema com alguém que era sua amiga e agora não é mais. Sabe, viva em harmonia, viva em paz. Essas irmãs eram tão operosas, caminhavam juntas em prol do evangelho e por algum motivo elas se desarmoniaram e Paulo está falando, cara, acorda, meninas, acorda, vivam em harmonia no Senhor. E aí essa palavra me chama atenção, sabe por quê? Porque se a gente for viver por nós mesmos, a gente não consegue viver em harmonia, porque nós somos egoístas, nós somos excêntricos, nós somos limitados. Se a gente tiver que viver em harmonia com alguém, a gente vai viver em harmonia por amor ao Senhor. Então, se algum irmão veio até você e fez alguma coisa que te fez mal, você vai virar para ele e falar assim: meu irmão, isso me incomodou, vamos consertar, vamos resolver isso aqui para a gente não guardar isso no coração, para não gerar uma amargura e a gente se separar e a gente ficar sem caminhar lado a lado. Não é isso que Deus espera da gente, não. A gente só consegue fazer isso se for no Senhor. Se for por a gente não consegue nada. A gente vai virar e falar assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Não é assim que as pessoas falam? E Deus está dizendo que a gente precisa andar em harmonia, que a gente precisa entender que nós somos uma família, somos um corpo e precisamos estar unidas. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que essa palavra tenha encontrado espaço no teu coração e até amanhã.